Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês, finalizando o estudo de geometria espacial. Nessa etapa a gente vai falar agora de cilindro. Então eu gostaria que você não associasse, não é o mesmo elemento, mas que você associasse algumas características das relações do cilindro com o prisma. Nós vamos tratar da mesma maneira mesmo o cilindro não sendo um prisma, né? Então o que nós temos? O que você tem que entender do cilindro? O cilindro, nós vamos ter a mesma ideia do prisma. Lembra lá o prisma? Dois planos paralelos, duas figuras iguais e as superfícies laterais retangulares. O cilindro vai ser a mesma coisa, só que diferente. Por quê? Porque essas figuras que nós vamos ter nos planos paralelos, elas são circunferências. Então eu vou ter, essa aqui é a ideia do cilindro. Então, aqui. Então o cilindro, ele é uma figura geométrica espacial, cujas bases paralelas são circulares, né? Nós temos círculos na superfície, nas superfícies paralelas. Daí aqui nós temos, se é um círculo, aqui você vai ter um raio, e aqui, né, na base superior, o mesmo círculo com o mesmo raio. Daí, aqui nós temos um elemento que nós vamos chamar de figura geratriz. Então, quando nós desenharmos o cilindro, a figura que determina o cilindro reto, retângulo aqui, né? A figura que determina o cilindro reto é essa aqui, ó, um retângulo. Então a gente fala que o cilindro, ele é uma figura de revolução, ele é um sólido de revolução. Ele se origina através da rotação de um retângulo. Então, ó, a melhor, se você tivesse que associar alguma coisa, puxar alguma coisa para a memória, para tentar entender a ideia do cilindro, pense numa porta de banco. A porta de banco é o melhor exemplo. Ó. Na hora que você entra na porta do banco, ela tem um eixo fixo, né? Então ela tem aqui, ó, tá lá na porta do banco, ela tem um eixo fixo, que seria no caso esse aqui, ó. E daí você, na hora que entra na porta do banco, ela rotaciona 360 graus. Então, ó, essa figura de rotação, ó, tá vendo? Ó, aqui nós temos o raio da circunferência que vai formar a base e aqui no outro lado do retângulo vai ser a figura que vai gerar, que vai desenhar esse cilindro no espaço. Então, por isso que a gente fala que o cilindro é uma figura de revolução. Ele é a rotação de um retângulo. Elementos que nós temos no cilindro. Esse lado aqui nós vamos chamar de geratriz. Essa geratriz, moçada, no cilindro reto, ela vai ter a mesma medida da altura. Tudo bem? Vai ter a mesma medida da altura do cilindro. Daí o que nós precisamos calcular? Nós precisamos calcular a área lateral, área total e o volume. E para entender esses elementos, ó, eu vou fazer diferente. Então deixa eu apagar aqui. Eu vou perguntar para você, qual é a figura que nós temos para construir um cilindro? Então, vou pegar aqui um papel sulfite, ó. Tá vendo esse papel sulfite? Essa figura aqui, ela é um retângulo, é uma figura retangular, tudo bem? E daí eu vou fechar um cilindro, ó. Como que eu fecho um cilindro? Aqui, ó, fazendo um tubo. Tá aqui, bonitinho, fechado o meu cilindro. Tá vendo, ó? Cilindro, a base, ó, duas bases paralelas, né? E essas bases paralelas são circulares, tá? E daí o que nós temos? Por que eu falei para você que nós vamos tratar do cilindro com a mesma ideia do prisma, mas ele não é um prisma?
Por que ele não é um prisma? Porque a superfície lateral dele não é retangular. Eu não tenho retângulos na face lateral, tá? Só que na hora que você abre o cilindro, você tem um retângulo. Então a superfície lateral de um cilindro reto é um retângulo, mas ele não tem faces retangulares, tudo bem? A face aqui no caso, essa curva é uma curva cilíndrica. Então ó, vamos pensar comigo, como que nós desenvolveríamos no cilindro a sua superfície lateral? Quem que é a área lateral do cilindro? Bom, se nós pensarmos que o cilindro ele é exatamente um retângulo, ele é uma figura retangular, para eu calcular a área lateral desse cilindro, o que nós teríamos que fazer, moçada? Calcular a área desse retângulo. E para calcular a área desse retângulo, eu preciso fazer a base pela altura. E olha só que coisa mais linda do mundo. Olha só. Bom, eu acho que nós não temos dificuldade nenhuma em perceber que a altura do cilindro é justamente a altura do retângulo. Então, na hora que eu observo a altura do retângulo, eu tenho justamente a altura do cilindro. Tudo bem? Agora, e a base do retângulo? Porque para eu calcular a área desse retângulo, eu preciso da base multiplicada pela sua altura. Já verifiquei que a altura do retângulo é a altura do cilindro. Mas e a base? Quanto que vale o comprimento da base? Na hora que você fecha esse retângulo não faz um círculo? Então concorda comigo que o comprimento desse círculo, na hora que eu estico, ele vai ser o comprimento da base do retângulo? Então, ó, como que nós calculamos o comprimento do círculo? Não é pelaquela relação 2πr? Então nós podemos dizer que, olha só que bonito, ó. Então aqui, professor, o que você está fazendo? Ó, aqui e olha só. Aqui nós temos, ó, o comprimento da base, que é o 2πr, que é na hora que nós fechamos a circunferência 2πr, e aqui é a altura. Então a área desse retângulo é exatamente base por altura. Então se eu quiser a área lateral do cilindro, o que eu tenho que fazer? A base pela altura. Ou ainda, se você aproximar o cilindro do prisma, como que a gente calculava a área lateral do prisma? Perímetro da base pela altura, não é isso? No cilindro, qual é a base? Não é o círculo? Como que nós calculamos o perímetro do círculo? 2πr. Então 2πr é o perímetro do círculo. Então no prisma, a área lateral, 2πr vezes h. E a área total? A área total. A área total ela é dada por quem? A área lateral mais 2 vezes a área da base. Não é isso aqui? Então, no cilindro, a área total vai ser quem? Você pode colocar, se você quiser, ó, nem precisa, tá, moçada? Só se você quiser. Você pode colocar o 2πr em evidência, que multiplica quem? H mais R. Tudo bem? Essa é a área total do cilindro. E o volume? O volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser a área da base πr ao quadrado vezes h. Tudo bem? Esse é as relações que eu tenho no cilindro. E aqui só para constar, então nós temos, ó,
Que tá aqui, moçada, o cilindrozinho. Daí, só para constar um negocinho, deixa eu fazer aqui a parte invisível. O cilindro tem um negócio chamado secção meridiana. O que é a secção meridiana? É como se você passasse um plano dividindo o cilindro bem na metade, ó. Essa aqui é a secção meridiana do cilindro. E a secção meridiana do cilindro reto, ela sempre vai ser retangular. Ela sempre vai ser um retângulo. E quais são as dimensões desse retângulo? As dimensões desse retângulo é a altura ou geratriz e a outra dimensão é o diâmetro da base. Tudo bem? Então, quando ele falar para você que tem a secção meridiana do... Cuidado, a secção meridiana não é o retângulo que determina o cilindro. Tudo bem? É como se eu tivesse meio cilindro. Ó. Imagine isso aqui, ó, um túnel. Tá vendo? Ó? Meio cilindro. Na hora que você olha de frente, eu tenho um retângulo aqui. Tá vendo? Então, ó, essa que é a ideia da secção meridiana. Então, a secção meridiana é sempre retangular e as dimensões desse retângulo são 2R e H. Tudo bem? Agora, ó, um outro detalhe importante. Pode ser que ocorra que essa secção meridiana seja um quadrado. Se a secção meridiana for um quadrado, o que nós teremos? Então, deixa eu apagar aqui para você. Então, ó, vamos supor que nós tenhamos um cilindro. Tudo bem? Aqui. Daí, essa secção meridiana aqui, kids, ó. Aqui, diâmetro da base. E a secção meridiana que eu vou achurar para vocês aqui, ó. Essa secção meridiana é um quadrado. O que significa ela ser um quadrado? Significa que todos os lados são iguais. Ou seja, nesse caso, o diâmetro da base vai ter o mesmo valor da altura. Quando isso acontecer, nós vamos chamar o cilindro de cilindro equilátero. Então, o que é um cilindro equilátero? É um cilindro onde o diâmetro da base tem a medida da altura, tá? A secção meridiana é um quadrado. E o que nós podemos fazer com isso, professor? Se você quiser, você pode substituir nas relações. Você não precisa decorar a formulazinha, mas, por exemplo, ó, a área lateral. A área lateral seria o quê? Perímetro da base vezes H. Só que o H não é igual ao diâmetro da base, então seria o quê? 2R. Tá vendo? Ó? Então eu poderia dizer que no cilindro equilátero, ó, a superfície lateral é 4πr ao quadrado. Tudo bem? Nada que você precise lembrar. O mais importante é você lembrar disso aqui, ó. Que o diâmetro da base é igual à altura. Mesma coisa você poderia fazer lá no volume, por exemplo, ó, o volume. Quem que é o volume do cilindro? O volume não é a área da base vezes a altura? Então, ó, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Quem que é a altura? No caso do cilindro equilátero, 2R. Então, ó, quem que é o volume do cilindro equilátero? 2πr ao cubo. Tá? Então, no caso, ó, eu estou falando que você consegue deixar todas aquelas relações em função ou somente do raio ou somente da altura, porque você tem uma relação entre elas. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos, estudem bastante e até a próxima. Tchau, tchau!